Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, bom dia. Hoje é dia 25 de junho de 2022. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito na Rádio RCI, diretamente de Foz do Iguaçu, Paraná, na Rádio AM 1320, em toda a região de fronteira. Eu sou Maria Madalena Esteves, voluntária da Jurisponde e pesquisadora da Paradireitologia desde 2015. Hoje recebo aqui o Leandro Giraldelli, que vai agora se apresentar aos nossos ouvintes. Olá, bom dia a todos. Muito grato e agradecido a presença. A minha formação é em Relações Internacionais, sou voluntário da Conscienciologia pela IC Juriscons, né, da Associação Internacional de Paradireitologia, e eu atuo, hoje, a atividade que mais me dá prazer hoje é a docência, né, na área da computação gráfica, da qual eu trabalho já há um bom tempo, que é envolvida aí com a área da comunicação. Muito bom. Curta nossa página no Facebook, Sempre RCI, e no YouTube, o canal da Paradireitologia. Paradireito é o estudo das normas para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Esse conceito foi adaptado do verbete Paradireito da Enciclopédia da Conscienciologia. Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências. Tema de hoje, paraprocedência. Leandro, o que é a paraprocedência? O que ela tem de relação com a nossa vida intrafísica? Muito bem. O que é a paraprocedência? Muitos de nós, a partir de um momento, né, da vida, começamos a questionar, de onde que eu vim? Ou de onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Então a gente começa a esmiuçar um pouco mais, a cutucar mais qual é a realidade das coisas, ou o que eu estou fazendo aqui? Nasci da onde isso, né? Eu sei que a minha genitora me possibilitou hoje atuar nessa dimensão intrafísica, né? Por meio desse corpo, desse soma, desse veículo mais denso que a consciência adquire para se manifestar aqui na dimensão intrafísica. Mas se eu me entendo hoje, por meio dos estudos da Conscienciologia, enquanto uma consciência em evolução, quer dizer, eu consciência, onde que eu estava antes de ressomar? Fazendo o quê? Aí que, por meio do vocábulo, né, para procedência, ou seja, procedência, de onde nós provimos, ou qual que é a nossa procedência, qual que é o nosso distrito, né, e, vamos dizer assim, de origem. Então, por exemplo, eu sou paulista, né, vivi enquanto paulistano lá na cidade de São Paulo, mas nascido no Grande ABC, né, em Santo André, então eu posso dizer que minha procedência é da cidade de Santo André. Mas e a minha paraprocedência? Se para é o prefixo que indica algo mais além, quer dizer que a paraprocedência ela diz respeito a uma outra condição de manifestação consciencial fora da dimensão intrafísica. Seguindo por essa lógica, então eu estava na condição de consciência extrafísica, ou seja, na minha condição natural, né? Toda consciência, eu entendo que a sua natureza é extrafísica e não intrafísica. Então, a paraprocedência é a procedência extrafísica. E o que é essa procedência extrafísica? Ela pode ser um local onde eu entendo, eu vou dizer tudo eu, enquanto consciência, onde eu estive devido o que possibilitado pela minha condição intraconsciencial, ou seja, as afinidades, né, onde eu possa ter transitado e com quem,
enquanto na condição de consciência no estado extrafísico, ou seja, não tendo um soma ou um corpo intrafísico, mas me manifestando por meio do psicossoma ou corpo emocional. Então, isso me leva a refletir, me leva a ter uma conclusão neste momento, vamos dizer assim, que seja uma verdade relativa de ponta, né? Ou seja, ela pode ser ampliada, de que eu estava em algum distrito extrafísico, junto aos meus pares, por meio da minha manifestação consciencial, das minhas afinidades, do meu padrão energético, né? Ou seja, por meio da minha pensenização, ou seja, o conjunto de o holopensene, né? O conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Então, daí eu posso concluir que os distritos extrafísicos, elas variam ao infinito, conforme o nível consciencial de cada consciência, onde nós nos agrupamos em distritos ou paradistritos, né, vamos dizer assim, por meio das afinidades, de como nós nos manifestamos, ou vínhamos nos manifestando, por exemplo, nas últimas ressomas, ou, vamos dizer assim, vidas intrafísicas, né, quando a consciência adquire um soma para uma nova etapa de vivências na dimensão intrafísica. Então, acaba sendo bem assim, desafiante no sentido que cada um, né, de posse dessas informações, desses conceitos da Conscienciologia, inicia a autopesquisa para saber assim, qual foi a minha paraprocedência, qual que é a minha paraprocedência mais recente, né? Quais eram os holopensentes, quais eram as ideias que predominavam, qual era a qualidade dessas ideias, quais eram os assuntos, os temas, os gostos, né? Que me faziam ficar igual, ou igual não, próximo a um grupo, né, de consciex naquele momento. Então, aí, daí que, reunindo algumas características, a gente pode começar a elaborar hipóteses de onde estivemos, a partir dessa última ressoma, né? É isso? Então, como exemplo, pessoal, eu sei que eu tenho interesses, sempre tive interesses, desde pequeno, por assuntos de temas espiritualistas. Eu queria, com meus 10 anos, eu queria caçar fantasmas. Eu estava me inteirando já da transcomunicação instrumental, que é uma técnica de utilização por meios eletrônicos, né, equipamentos eletrônicos de captar vídeo e áudio, né, vamos dizer assim, hoje, consciências extrafísicas. O interesse sempre pelo estudo da vida extraterrestre, e tudo isso de forma muito natural, espontânea, né? Não tive assim, vamos dizer, eu não tive em volta, eu não tive motivação externa, sempre foi algo íntimo sempre eu me impulsionei a estudar essas coisas por um gosto pessoal. E daí que quando eu comecei a me pesquisar mais, ou, por exemplo, a juntar fatos em que eu vivenciei, em que eu tive uma certa afinidade para com questões religiosas, por exemplo, a Igreja Católica, né? E algumas experiências que quase me fizeram, vamos dizer assim, adentrar a Igreja Católica, mas de certa forma eu passei meio que de longe, né? Eu fui adentrar certamente assim de forma bem bem firme mesmo a partir do Espiritismo. Mas sabendo que nessa vida já eu poderia ter lidado com um processo religioso a partir da Igreja Católica, eu posso inferir a hipótese de que o meu passado tem a ver com a religião.
E daí que, após a dessoma, ou as dessomas, provavelmente eu possa ter coabitado regiões extrafísicas, distritos ou paradistritos extrafísicos, afinizados, né, com o povo afinizado com a religião, seja qual for. E principalmente, e o mais sério, com consciências, né, do meu grupo evolutivo, coincidente com o meu padrão de pensamento, sentimento e energia, e principalmente de intencionalidade. Então, como nós vimos, por exemplo, num caminhar evolutivo, ressoma após ressoma, chega um momento que nós começamos a questionar a nossa própria conduta. Muito quantos de nós, ex-líderes, estivemos, né, envolvidos com grupos, né, mas de forma anticosmoética, ou seja, nós lidávamos com uma liderança mais para o nosso próprio bem-estar, vamos dizer assim, para os nossos interesses pessoais. Posso dizer por experiência própria, provavelmente muito para ter poder intrafísico, um poder temporal, lidar com o poder, ter poder, né, o poder pelo poder. E daí que após, né, a dessoma sempre vem, então por isso que a gente fala para procedência, porque se a dimensão intrafísica fosse a nossa real procedência, vamos dizer assim, pela lógica eu entendo que eu não dessomaria, mas eu dessomo. Queiram ou não, todos passamos pela dessoma ou descarte do soma, o descarte do corpo físico, seja de modo natural ou acidental, enfim. Então, dessa forma, aí eu entendo por lógica que aí sim, como ocorre a dessoma, então, vou para onde? Vou para onde? Vou sumir? Vou deixar de existir? Certamente que não. Aqueles que estão mais lúcidos provavelmente vão habitar, né, para distritos, né, distritos extrafísicos mais evoluídos, ou no mesmo padrão, vamos dizer, de evolução, enfim, ou até no estado, assim, que a gente discute, comenta, debate, estuda, que é o estado de paracomatose extrafísica, ou seja, o indivíduo morre, descarta o sono e não sabe que morreu. Então, vive como, eu entendo como um estado de zumbi. É um estado até patológico, né? E, vamos dizer assim, porque não triste, né? Vamos dizer assim. Então, eu penso que diante de todas essas reflexões que eu tenho feito, isso que nós chamamos, podemos, vamos dizer assim, oferir como para a procedência. Cada um de nós temos o nosso. Da mesma forma que aqui eu e a Madalena podemos provir, vamos dizer assim, de uma mesma para-procedência, devido ao mesmo paradistrito, devido às afinidades, aos valores, educação cultural, enfim, né? E padrão de pensamento, sentimentos e energias, né? Tudo isso. Enfim, tudo isso é dado como hipóteses, mas é claro, isso varia ao infinito, e posso dizer com segurança que isso faz lógica para mim, né? Então, essa oportunidade da ressoma é sempre uma oportunidade de que resgatar, a gente diz, né, resgatar os cons, né, ou unidades de lucidez, efetuar os resgates grupais, né, intergrupais, os acertos grupo-kármicos, e evoluir, né, enquanto consciência, né, seja na determinada atividade, vamos dizer assim, nós temos aqui o voluntariado conscienciológico, temos as profissões, as inter-relações. Então, isso define isso, eu penso que esse cenário é no que nos definimos, e nos definimos ainda mais por meio da nossa autoconsciencialidade,
né? O nível de discernimento que a gente tem, que a gente exerce nessa dimensão material. Muito bom. Vou ler aqui uma pensata que tem a ver com a questão de aglutinação de consciências, né? Aglutinador. O perfil aglutinador pode ser de duas categorias: o da área específica, ou a personalidade uni-aglutinadora, ou a aglutinação universal, própria da personalidade polímata interassistencial. A personalidade aglutinadora universal tende a ser líder. A instituição é o agente eficaz para ampliar a capacidade aglutinadora da consciência líder. Página 63, volume 1, primeira edição. Então, a paraprocedência ela teria a ver com essa aglutinação de consciências e saber a nossa paraprocedência pode ajudar de alguma forma a desenvolver essa liderança nessa vida intrafísica? Penso que sim, porque a nova ressoma acaba sendo uma oportunidade para as devidas reciclagens, né, prioritárias, que cada um tenha, é algo singular, né, é personalíssimo, né, no âmbito pessoal, né, da ficha evolutiva pessoal. E a questão da liderança, ela acaba sendo vamos dizer assim, um facilitador ou um dificultador da evolução. Por quê? A liderança é a liderança. Agora, o que pauta a liderança? Então, aí advém o quê? O que a gente chama de cosmoética pessoal. Ou seja, o quanto eu exerço a minha liderança de forma sadia, universalista, responsável, ou eu exerço aquela liderança mais autocrática, bairrista, em nome de um poder temporal que é efêmero, né? Então eu vejo muito pelo exemplo do próprio voluntariado conscienciológico, e seja em qual linha de conhecimento for, as lideranças, nós conseguimos definir o padrão dessa liderança por meio da conduta da pessoa, né? Ela vai aglutinar de alguma forma? Sempre vai aglutinar. Mas qual que é o padrão dessa aglutinação, né? Vai ser um déspota que vai ter lá um bando de seguidores, ou alguém que está mais lúcido, pensando em evoluir, e vai distribuir o seu poder para com os demais. Vai compartilhar responsabilidades, que a gente diz da liderança compartilhada, que é uma nova liderança, ou nova, assim, vamos dizer assim, para a nossa realidade, ela é nova no sentido porque, assim, o que ocorre? É aquela liderança onde todos trabalham ombro a ombro, né? Todos têm ciência da sua responsabilidade. Então, aí a gente começa a lidar mais com um outro paradigma, um outro cenário, né? mais evoluído, porque o que ocorre? Quando nós compartilhamos poder, vamos dizer assim, parece que a gente perde, né? Na verdade, a gente multiplica forças. E melhor ainda quando se tem ciência do porquê, para quem, com quem, né? E é claro, não é tudo assim perfeitinho, não. Tem altos e baixos, todo grupo tem o seu momento maior de crise, e aquele momento, e outra fase em que as coisas caminham com mais fluidez. Mas, assim, e tem outra coisa, né? Os colegas se tornam espelhos, né, um para os outros. Não tem como. Então, aquele colega que a gente tem muita afinidade, né, de ideias, a gente conversa bem, ok, né? Segue em frente, enriquece mais ainda. Mas tem aquele colega que a gente não... aquele colega tem um traço, assim, tem um padrão, tem uma conduta, assim, que me deixa... que eu não gosto, me causa algum incômodo. Aí é a oportunidade de você ver o que é que não te causa incômodo e ver se aquilo é algo espelhado ou se você está polarizado com aquela pessoa. E aí, dependendo da autopesquisa, você vai ver que aquilo que te incomodou, certamente é alguma coisa que você precisa trabalhar. E você vai fazer, e de certa forma, vai te promover alguma melhora na sua conduta. Então, assim, à primeira vista,
é muito chato. O egão não gosta de ver os defeitos, né? Mas depois, com mais maturidade, entendendo o processo dessas reciclagens por meio dessas identificações, né? A gente entende mais que vale a pena. É trabalhoso, vale a pena. E o desafio de compreender que todos fazem parte, né? Tanto aquele que a gente não concorda, quanto aquela parte de nós mesmos que nós não concordamos e não queremos ver. Certamente, eu tenho uma experiência pessoal assim, por exemplo, ninguém vai concordar conosco, até aquele amigo mais amigo, né? Há discordância, mas a gente ainda leva, né? Leva de boa, vamos dizer assim. Agora, tem aquela pessoa que a gente não tem tanta afinidade, e às vezes as ideias, a pensanidade é tão dispare, né? Que às vezes, se não tomar cuidado, se parte para violência numa discussão, né? Um tentando provar para o outro que o outro está errado, ou eu estou certo. Agora, a questão é interessante que mesmo que eu não tenha afinidade com a pessoa, numa discussão, eu estou ciente de que eu estou discutindo as ideias e não a conduta da pessoa. Então, eu não tenho vontade de pegar e apertar o pescoço dela, de partir para a ignorância, vamos dizer assim. Então, estar de posse dessa autoconsciencialidade é muito bom, porque faz em nós pessoas melhores, no sentido de que a gente não precisa partir para uma agressão, porque quando a gente parte para uma agressão, essa manifestação, primeiro nós estamos nos autoagredindo, mesmo que na grande maioria das vezes nós não percebemos, mas é um malefício que a gente faz com a própria intraconsciencialidade, porque já está íncito em nós esta beligerância, esta belicosidade, querer ter, vamos dizer assim, puxar a razão sempre para si próprio, né? Então, nesse sentido, essa autopesquisa aprofunda-se mais, penso que nesses parâmetros. É algo que tenho observado bastante, claro, a partir da minha própria autopesquisa. Bom, esse é o programa Conteúdos do Para Direito. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e Leandro Giraldelli, sobre o tema para procedência. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou aqui com Leandro Giraldelli debatendo o tema para procedência. Leandro, então eu entendi até aqui que para procedência tem a ver com essas afinidades que a gente tem, né? Interrelações dessa dimensão e extrafisicamente também. E a paraprocedência, nesse sentido, pode nos ajudar a entender mais da gente mesmo nesse momento, aqui agora, e a pensar o futuro, né? Depois da dessoma, para onde vamos. Então, nesse sentido, como a gente pode, que sinais a gente pode juntar aí para identificar a nossa paraprocedência? Nossas afinidades, a nossa conduta, as nossas predileções. Como eu disse, eu venho de um passado religioso, provavelmente de uma liderança religiosa. Para onde que eu devo ter ido mais, às vezes, nas últimas dessomas? Para regiões, para distritos ou distritos extrafísicos de consciência ligados às religiões, religiosos. Tanto aí vai, penso eu, né, isso pode ser, eu posso estar equivocado, mas de líderes com seus liderados, por exemplo, né? E fora o que a gente chama de interprisão grupo kármica, né? Porque distritos extrafísicos variam aos zilhões, né? Assim, aos gradientes, assim, ao infinito de padrão pensênico, ou seja, daqueles mais anticosmoéticos até ao padrão mais cosmoético ou evoluído, vamos dizer assim, as comunidades extrafísicas evoluídas, né? Os paradistritos de comunidades evoluídas, ou seja, onde habitam consciências, né, consciências, né, consciências extrafísicas que estão num patamar evolutivo afim àquele padrão, aquele conjunto, aquele bolsão, né, de consciências que se reúnem naquele padrão. No extrafísico não tem, vamos dizer assim,
para entender melhor, a dimensão intrafísica ela é democrática, porque nós lidamos com pessoas de N padrões evolutivos, vamos dizer assim. Então, pode estar aí dentro da escala evolutiva das consciências, né, que o professor Valdo apresentou aí, que vai desde do pré-serenão vulgar, ou da consciência transmigrável, né, que é antes ainda do pré-serenão vulgar, até a consciência livre. Nós temos uma gama aí, então, de um padrão de evolução de menos evoluído para mais evoluído, tendo como, aí, vamos dizer assim, um exemplo aí do melhor nível evolutivo, o que a gente chama do serenão, né? Aquela pessoa que está num nível de serenismo quase a ponto de deixar de ressumar no planeta Terra. Daí que quando, vivendo aqui na dimensão intrafísica, então nós podemos encontrar desde consciência que pode ser transmigrada, a gente pode esbarrar numa dessa até num possível serenão, um orientador evolutivo, enfim. Na dimensão extrafísica é diferente. Quando a gente, por exemplo, vai em projeção, ou no caso da dessoma, né, no descarte do corpo físico, a gente não escolhe quem fica, a gente vai ficar pelas afinidades. Então, a gente pode se ter um nível assim, de equívoco pessoal quanto ao nível evolutivo. Enfim, a gente pode achar que estamos assim, estamos sendo lá o bambambam da evolução, no fim, você vai lá para junto dos seus pares que não é bem aquilo que você pensava. A nossa intraconsciencialidade é algo muito delicado, muito sutil e muito ainda a ser desbravado, né? Digo isso por experiência própria. Então, Eu penso que por isso que a vida é um grande aporte evolutivo, uma grande oportunidade, né? Porque aqui a gente consegue interagir e com isso a gente muda um pouco, ou tem a oportunidade de mudar um pouco o nosso padrão. Sim. Eu não vou ser desonesto a ponto de dizer para você que às vezes, é o ó, né, de viver aqui e tal, mas deve estar sendo, a vida intrafísica é uma dádiva. A evolução se dá por meio aqui dessa passagem, né, mesmo que temporária, mas ela é de muito valor, ela faz parte. Não é porque nós estamos no intrafísico que nós não estamos lidando com a multidimensionalidade. O intrafísico faz parte da multidimensionalidade. Daí que é essa oportunidade de estarmos lidando com essas informações avançadas, de ponta, enfim, ou aquilo que eu posso dizer, aquilo que eu consigo compreender de melhor, né? Eu sempre estive em busca disso. O que tem de melhor aqui para eu aprender, para eu estudar, né? Quem procura acha. Eu encontrei. E é bacana porque se você pensar assim, quem está muito ainda, né, no começo, tem a oportunidade então de contatar pela intrafisicalidade outros padrões. E Claro. por outro lado, quem já está um pouquinho melhor do que a média, também tem a oportunidade de reencontrar os afins que ficaram ou que não estão na mesma velocidade evolutiva, digamos assim, e também de se sobressair, de se superar, estando em condições adversas, porque viver é um grande desafio, né? Para a gente se manter vivo e bem é um grande desafio. Então, a gente sai daqui, se a gente faz uma vida boa, a gente sai daqui com uma sensação de dever realmente cumprido. Né? Sim. É meio paradoxal, né? O dever cumprido para consigo mesmo, né? É aquela questão, a gente inverte o processo de evolução, vamos dizer assim, a gente para de competir com os outros e começa a competir numa competitividade pró-evolutiva conosco mesmo, ou seja, hoje eu estou melhor do que 6 meses atrás, né? Amanhã estar melhor do que estou hoje, né? Então a gente para de ficar brigando com os outros e acaba tendo o bom combate consigo mesmo, vamos dizer assim, né? Não sendo muito beligerante. Mas esse esforço pessoal, né, de identificar as bobagens, né, as idiotices culturais, né, os maus hábitos, aquilo que detona com o corpo. Processo, gente, temos aí os que mais atacam o ser humano. Fumo, bebida, drogas, né? Açúcar.
O açúcar. O açúcar. Por isso que eu tento sempre maneirar no açúcar, né? Só tomo com chá. Eu tomo Mas, com tudo, como quase puro. não, eu só tomo no chazinho e basta. Mas e principalmente, né? Eu pensei no pessoal, né? A pensanidade é uma das coisas que mais intoxicam a nós mesmos e os outros. A gente vive, vamos dizer assim, uma intertoxicidade mental, vamos dizer assim, se a gente não tomar cuidado, né? Por isso que a gente chega próximo de um colega, uma pessoa que a gente às vezes não conhece, tem a maior das afinidades, pô, pessoa bacana, tal, energia bacana. E tem outros que a gente chega junto assim, falando, nossa, né? É um negócio, né? A gente não aguenta ficar perto, ou então não quer ficar perto, por quê? Porque é o processo energético. O processo energético, a vida é energética. Então, quem está com o parapsiquismo mais aí, vamos dizer assim, trabalhado, ou a sensibilidade está aí, né, à tona, a energia carrega informação. Informação é detectável, é lida, aí você vai ver se é aquela energia, né, aquela energia que está carregando aquele holopensamento daquela pessoa, se é algo aprazível ou não. Né? A mesma coisa com lugares, né, ou seja, um parque, uma casa, uma rua, um shopping. Isso pode ser plenamente exercitado e ampliado, né, as parapercepções. Você falou aí do bom debate consigo mesmo, sem querer ser beligerante, É bom mas, combate. é, É mas combate, né? ser bom combate. Mas É. ser pacífico não implica em negar o conflito, né? Porque viver demanda certas lutas. Isso, na verdade, não tem como negar, é uma luta diária. E aí eu estava até comentando contigo, né? A espada da justiça é um simbolismo ótimo para a gente pensar que certas coisas precisam ser cortadas, né? Certos comportamentos, maus hábitos, coisas que não nos agregam, a gente tem que ter uma força que requer uma luta, muitas vezes. Certamente, porque quando a gente acaba tendo um nível de lucidez maior, a, a própria, a própria justiça íntima não permite mais falar assim, não, eu não estou me sentindo mais bem com isso. Aí você abre mão. Ou seja, dourar a pílula não dá. O que não presta, não presta, descarta e segue em frente. Parece que a gente perde algo, sim, mas às vezes quem está perdendo, quer dizer, o que a gente está perdendo não é aquele mau hábito, às vezes são aqueles colegas extrafísicos que transitam com a gente devido às nossas afinidades, né? Então, mesmo que nós estamos aqui ressomados nesse momento, mas quem é o nosso grupo extrafísico, né? Então, assim, a hipótese é de que tem colegas, assim, consciencialmente que precisam mais de assistência, aqueles que estão mais ou menos no nosso nível, e outros que possam estar aí melhores, né? Um pouco melhores aí. Para E nos quando, ajudar nessa jornada, né? e quando nós vamos reciclando, né? Essa turma também vai reciclando, ou eles vão reciclando com a gente, ou deixam de andar com a gente, recebemos outros, né? Devido conforme o nosso fôlego, nosso estofo, né? Energético, evolutivo. Então, é interessante, quando a gente acessa os conceitos da Conscienciologia, pode demorar um pouco para compreender de início, mas quando a gente compreende, não tem mais como negar. Porque você experiencia. Não estou falando assim, faz o que eu estou falando. Não. Por isso que tem o princípio da descrença. Experimenta. Aí você vai ver, a experiência vai ser sempre diferente. Pode haver algumas questões assim, experimentei algo parecido. Pode ser na mesma linha, vamos dizer assim. Mas a experiência é única, personalíssima, o nosso próprio diferencial. Não tem como ser algo, né, idêntico assim. E aí, o que se faz? A gente compartilha conhecimento, experiência. E aí que dá o enriquecimento da vida. E aí, abrindo um parêntese, que na verdade é isso tudo que a gente está falando, né? Esse compartilhamento de experiências é o que enriquece, é o que nos cura, né? Estava falando com a professora Malo no programa lá da reconciliação, autocura pela reconciliação. É o que nos reconcilia, né? Sim. E nos engrandece. Então, a gente ter esse grupo evolutivo, esse grupo que está buscando, né? Está É. buscando.
Se a gente está conseguindo mesmo, a gente vai É, saber depois, mas certamente. é muito rico, porque para mim é o que dá sentido à vida, a gente construir, reforçar, manter esses vínculos. E tem Sim, que ser vínculos que nos façam bem, né? Porque nós somos influenciáveis, isso é inegável, nós somos seres políticos. Então, quem certamente. eu quero que me influencie? Melhor, né? É o exemplarismo, né? O quão melhor nós estamos sendo de exemplos, né? De bons exemplos. O quanto nós estamos sendo de melhores exemplos. Bom, agora eu vou ler então a Ortopensata. A assistência interconsciencial universalista não valoriza a raça da consciência intrafísica e nem a paraprocedência da consciência extrafísica. Página 129, volume 1, primeira edição. Ou seja, paraprocedência é bom em termos de autopesquisa, né? Quanto aos outros, a gente tem que fazer interassistência. Sim, a questão da é interessante. A gente entende que viver, né, entendendo e não é fácil, porque às vezes vai ter alguém que a gente não vai ter muita afinidade, realmente não vai gostar da pessoa, mas às vezes a assistência faz necessário. Aí lembrando a questão da assistência, eu entendo que ela tenha lugar, contexto, e conforme a gente aprende, né, dos conceitos da Conscienciologia, a gente aprende muito sobre a Conscienciologia sempre se pauta na tarefa do esclarecimento. Não que a gente faça a parte da consolação, que às vezes a pessoa precisa daquele momento de consolação, de cuidados, sabe, de acolhimento, vamos dizer assim, que a tarefa, esclarecer não é tão simpático. Muitas vezes vai cutucar a ferida, as nossas ou daqueles que estão conosco, né, que às vezes precisam ouvir o que precisam ouvir, não o que querem ouvir, mas eu me coloco muito nessa questão me coloquei muito nessa questão de ouvir o que eu preciso ouvir e não o que eu queria ouvir, né? Então é isso que eu estava querendo lembrar e felizmente lembrei. Para esclarecer, o exercício da tarefa de esclarecimento é um aprendizado, é um exercício, é acerto e erro, mas vai ficando cada vez mais sutil e mais sofisticado a ponto de necessário tomar mais cuidado, amplificar cada vez mais o respeito de si para consigo e de si para com o outro, enfim, e da afetividade, né? A gente não pode fazer tudo à torta e direito, no sentido de falar o que bem entende, o que dá na telha, achando que a pessoa vai segurar aquilo. Às vezes a gente pode destroçar mais ainda com a pessoa, devido à sua condição emocional, enfim, né? Então, eu não lembro muito mais, assim, a questão da pensata, mas tudo tem, assim, bom senso, né, e discernimento. Então, assim, a gente, claro, a autopesquisa promove, faz com que nós estejamos primeiro cientes do quanto a gente consegue promover com nós mesmos, né? E isso tudo para aumentar esse nível de discernimento, né? Eu penso que um ponto importante que a Pensata traz é não que essa questão da paraprocedência seja um motivo de discriminação. Ah, essa consciência não é. A Não, questão da paraprocedência é a autopesquisa, a né? autopesquisa, ela é pautada em si mesma, e tem outra coisa, isso é totalmente ao contrário. A gente pode cair no equívoco de ficar, esse é mais evoluído que aquele, esse aqui, ficar dando nomes, né? Isso é, é totalmente o contrário, é anti-universalista, E é inútil. desrespeitoso, inútil e, aliás, se não até anticosmoético, né? De ficar até se auto-assediando com a sede dos outros. E muita calma, né? Eu aprendi muito a ser mais, a caminhar com mais calma, sabe? A questionar mais, questionar melhor, né? Não adianta também ficar com questionamentos que não tem muito, assim, ou fora de contexto, ou que não é o prioritário.
mas saber questionar, sabe? Questionamentos inteligentes. A gente acaba tendo respostas inteligentes. Eu fiz lá aquele questionamento da régua de Lesbos, o verbete, a tertúlia, exatamente porque eu era a pessoa das respostas prontas, né? Era priorística ao extremo, achava que sabia tudo, e aí fui me colocando cada vez mais em dúvida, e Sim. foi a melhor coisa que eu fiz. É, tem uma obra que eu gosto muito, que é As Senhas de Charlotte, né? Aí, que é a história em quadrinhos, né? Que foi uma adaptação da obra Cristo Espera por Ti. Magnífico livro, que faz refletir muito, né? De autoria do professor Valdo, ainda quando ele estava, penso, na seara espírita, né? De que tem um parágrafo muito interessante que está nessa história em quadrinhos, que assim, na vida não existe caminhos, existem direções. O caminho a gente vai fazendo. Agora, a direção você pode ter o seu melhor discernimento e escolher, não, vou por aqui. Né? E vivenciar o melhor. Bom, vamos para o nosso intervalo. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e Leandro Giraldelli sobre o tema para procedência. Voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou aqui com Leandro Giraldelli debatendo o tema para procedência. Leandro, todas as consciências traçam seus para-deveres antes de ressomar? Eu penso que nem todas. Isso vai muito do nível de consciencialidade, nível de evolução. Penso que eu não sou muito desses aí que teve a oportunidade de começar a definir algumas coisas, né? Mas você disse para dever, né? Em relação Para para dever, ou seja, para o dever. senso de responsabilidade, né? Isso é para Isso. todo mundo ou você acha que algumas consciências ainda não têm clareza sobre isso? Não, certamente que eu penso que nesse gradiente imenso aí, muitos ainda no planeta Terra estão vivendo as suas vidas unicamente assim, para si, por si, enfim, isso não tem como, não tem, isso não é nem, não tem nem como dizer se é certo ou errado, faz parte da realidade, né? Como eu disse, isso varia ao infinito, mas quando nós temos a capacidade já de, vamos dizer assim, de assumir algumas coisas para poder alavancar mais a questão evolutiva, seja pessoal ou do grupo, aí a coisa muda de figura. Então, mesmo porque o que me atrai ao para-direito, no sentido, a especialidade para direitologia, não é muito para-direito, são os para-deveres, os compromissos assumidos antes de ressomar, para serem exercidos, né, com alguém, com um grupo. E isso eu tinha lá os meus 18 anos, a coisa pitava assim na minha cabeça, era muito estranho, porque quando chovia, eu andava na rua, sempre caía um pingo de água na minha testa. E sempre vinha um pensamento assim, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Pô, preciso fazer alguma coisa o quê? Com quem? E aí, com o passar do tempo, né, você vê, foi uma questão aí de 8 anos. Dentro do meu caminhar, eu penso que eu possa ter aí resgatado muito de mim, de um grupo, né, até acessar a Conscienciologia. Aí sim eu fui saber que eu tinha alguma coisa a ver, né, que tinha alguma coisa a tratar junto ao voluntariado, no voluntariado, ou o próprio exercício do voluntariado, eu digo no conscienciológico, né, é uma ferramenta imensa, assim, valorosa de autopesquisa, de exercícios do parapsiquismo, né, porque aborda-se, claro, é sempre o exercício da prática do paradigma consciencial, e da cooperação, da reciclagem, da competitividade
né, da competitividade pela cooperação, né? A gente deixa de ficar guerreando com os outros e consigo mesmo e passa a cooperar para algo que seja pró-evolutivo para todos, para o maior número de pessoas possível. Eu costumo dizer que o parapsiquismo, se você olhar bem, ele não é tão complicado assim, por quê? Muita coisa está na nossa vista e a gente não consegue ver. Então, imagina o que não está tão óbvio. Por exemplo, se nessa vida intrafísica a gente muitas vezes tem dificuldade em assumir a responsabilidade, fica se esquivando, achando que não, eu não sou competente o suficiente, não, isso não é para mim. Ah, isso aí outra pessoa vai saber fazer e não eu. Imagine antes de ressomar, você ter a oportunidade de planejar, né, uma ressoma inteira. Onde você vai Não, nascer, com quem as reconciliações, o que você vai avançar. Imagina, é não, muita responsabilidade, né? não, tem vários pontos de vista que a gente pode abordar aqui, vamos dizer assim, com bom humor, porque assim, às vezes a gente conversa, né, ou reflete ou conversa com os colegas, assim, não, nós estamos no intermissivo, estamos estudando aqui, tá alto nível, vou ressomar, vou tirar de letra. Aí vem aqui, toma um novo corpo, tem que exercitar tudo de novo, renascer, crescer, recuperar a unidade de lucidez, aí cheio de tombos, né? No mínimo. E outra é aquela questão outra coisa é a questão de que aqui a gente acaba tendo uma visão muito, assim, idealista, né? Que nem estava falando. O parapsiquismo, ou então, assim, o suprassumo da coisa, né? E a dimensão intrafísica, ela é muito, vamos dizer assim, inteligente, né? O processo evolutivo é muito inteligente, porque, assim, quando a gente começa a se achar, né? O egão começa a pular mais do que a consciência em si, acaba havendo distorção cognitiva, é onde a gente mais pisa no tomate. E justamente essa questão de ter medo de assumir algo, né? Realmente você pode não estar preparado, mas se o negócio está batendo na sua porta, na sua cara, vai. Né? Eu estou tomando isso em muitas coisas. A docência, para mim, era uma dificuldade, até o ponto de até conseguir dar aula, né? Em curso livre na faculdade. E eu não gostava de me apresentar, de me colocar à frente. Então, em suma, eu penso que nós nunca estamos preparados. Vai. Então, vai com o seu melhor, vai errar, vai cair, vai pagar mico, vai dar risada. Acho que a vida precisa ser o processo que está acontecendo já no planeta Terra deixa a gente muito já triste, né? Até parece uma ignorância da minha parte falar assim que a gente precisa dar mais risada, tudo sorrir mais com tanta desgraça correndo, né, ao nosso redor. Mesmo assim, o otimismo, né, o cético otimista cosmoético, né, exercitar essa questão do cético otimista cosmoético é necessário, porque eu penso que auxilia nós a caminharmos firmes, né, mesmo assim que às vezes a gente dá umas baqueadas assim de vez em quando, mas sempre vai ter aquele colega, o companheiro ou a companheira, né, que vai dar lá, naquele momento que a gente está dando aquela desequilibrada, vai falar algumas coisas, não, firme aí toca em frente. Então, assim, são esses dois pontos aí que a gente acha que vai fazer, vou tirar de letra. Não. No fim, altos e baixos. E também, quando a gente pensa que a gente não tem capacidade, às vezes é quando a gente mais nos reencontramos com nossos próprios traços, forças, né? Ou as qualidades que a gente vai, mesmo que trilhe com dificuldade, mas vai trilhar, né? A gente supera. Eu tenho entendido assim que muitas vezes esse desânimo, essa vontade de se esquivar tem a ver exatamente com o meu processo evolutivo. Quando aquela questão vai me ajudar a dar uma virada,
é onde eu sinto mais dificuldade em assumir. Mas Sim. uma vez que eu assumo e faço, aquilo ali, nossa, libera um monte de coisa. Mesmo que não fique perfeito, não existe perfeição. Perfeição é uma ilusão. Existe sempre o fazer melhor a cada passo, né? Então, é libertador. Etimologicamente, salvo engano, perfeito significa feito por si mesmo, né? Tem alguma coisa a ver, assim, com Eu não essa questão da tenho, idealização. porque, assim, a gente o perfeccionismo, né, acaba sendo um traço fardo, mais atrapalha do que ajuda. É interessante você ser detalhista, né? Porque, por exemplo, um texto, ele nunca vai ser perfeito. Uma ideia colocada vai ser sempre superada, principalmente a proposta da conscienciologia, né? Da ciência da autoconsciência, né? Responsabilidade sempre a autossuperação, o cientificismo, né? Longe das crenças, longe das lavagens cerebrais, que não é a proposta, que a proposta é informar e debater. É tentativa e erro. E Tentar tentativa e erro. acertar e ver onde Tentativa que a e erro. gente erra. Isso. Desmistificar os erros. Não, errei. Acabou a vida. Como se não pudesse errar, né? É, Não nossa, devemos, mas poder a gente é, pode, né? ó céus, ó azar. Não, isso não tem espaço. Muito bom, vamos para a última pensata. Quanto mais a Né? consciência evolui, mais planeja e pré-ordena a vida humana, na auto para procedência, antes de ressomar. Página 158, volume 1, primeira edição. É um dos meus desafios aí, a disciplina. A gente consegue uma organização assim, razoável, mas a disciplina, o continuismo é necessário. É um desafio para mim. Mas é isso que o professor Valdo comenta aí. Cada vez mais. Porque acaba sendo. Não é que a gente se exige, cada patamar é necessário mais organização, né? E a organização é um dos trafores das consciências mais evoluídas, cada vez mais, né? Porque só o continuismo é que reforça essa energia, essa energia positiva, né? E o Dá motivação. engajamento, a vinculação das pessoas em torno daquele objetivo. Exercita a automotivação, a autoconfiança. Eu vou defender logo em agosto o verbete autoconfianciologia. Então, assim, e exercita, né? Vamos ter autoconfiança. Há quantos anos a gente conversa sobre esse verbete, né, Leandro? Olha, sem vergonha nenhuma. Tem colegas meus que entraram bem, acessaram bem depois da Conscienciologia, já escreveram verbete. Esse meu, ele fala aqui que tá, não como sendo, sai incentivando, ou questão assim de ser engraçado, não. Não é muito, mas eu posso dizer que eu tive as razões e não poderia ter deixado passar mais uma vez. Aí, senão, aí o negócio ia complicar pro meu lado. Mas ficou em torno aí de 5, 6 anos. Então, 2022 vai ser o nosso ano, porque eu também vou defender a integridade afetiva, que eu fiquei uns 4 anos para escrever. Então, eu penso assim, talvez no balanço, né, no balanço das coisas, provavelmente seja o momento, não tem momento certo e errado, é o momento, né? Mas não depois de um certo nível de amadurecimento, deixar passar mais uma, não, aí não, sem condições. Então, É a mesma 2020. coisa assim, você toma a lucidez de algo assim, não, isso aqui, esse mau hábito não dá mais para continuar. Aí é vergonha. Aí você fica, não que os outros não que os outros vão ter vergonha de você, ou você ficar mal falado, não é isso. Você não se sente bem com a sua conduta, deslocada. Você fica com vergonha de você mesmo. Fala, para, isso aqui não me ajuda mais. Tchau. Então é isso, ou a saturação, ou a visão clara de si mesmo, que é o melhor, né?
2022 aí um ano para virada de chave, porque foi até a Márcia, né, numa conversa com a Márcia, ela me sugeriu de mandar o verbete para a gente apresentar na Semana da Paradireitologia, já fazendo aqui o nosso jabá, Uhum. segunda semana de agosto, né, Semana da Opa, Paradireitologia. de 4 a 16, não, de 6 a 14. Isso, eu estou marcada para o dia 9, terça-feira. Meu verbete vai para o dia 11. Legal. Foi. E aí eu falei, não, quer saber? Vou mandar. Vai ter que ser esse ano e vamos embora. E deu tudo certo. E é isso, né? A gente tem que assumir e se organizar nesse sentido. Cada vez mais a gente vai conseguindo se organizar mais e evoluir mais e pegar mais responsabilidade. Que nem vocês, para para quem está nos ouvindo, vocês acham que era fácil para mim ficar aqui conversando com a câmera na cara? Que nada, eu saia correndo. Eu também tive muita Então, dificuldade em assumir a docência. então é possível. Exato. Bom, últimas palavras aí para a gente encerrar. Agradeço a presença de todos, aos ouvintes, a quem está nos assistindo pelas plataformas da internet. E aguardo aí as próximas oportunidades de conversarmos, estendermos mais os assuntos, os temas. E também aí agraciados aí com a presença, com os ouvintes, né? Difundindo aí a paradireitologia e as nossas, né, vamos dizer assim, as nossas conquistas, compartilhando as boas conquistas. Muito bom. Chegamos ao final, então, do programa Conteúdos do Paradireito deste sábado, dia 25 de junho de 2022. Agradeço a presença do meu compassageiro Leandro Giraldelli. Muito obrigada por ter aceitado e pela sua disponibilidade. Agradeço também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas e quem quiser ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, sempre RCI, e no YouTube, no canal da Paradireitologia. Para Direito é para todos, conteúdos do Para Direito volta no próximo sábado. Até lá.